abrir Hebreus, último capítulo, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. A partir do versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, mas aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que o façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suportei a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. Notifico que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, desde o capítulo 13, a gente já viu conselhos que ele está dando para a igreja. E aqui tem vários conselhos. O versículo 7, o primeiro conselho é que a igreja deve imitar os líderes, imitar a fé dos líderes fiéis. Aqueles líderes que tiveram no meio deles, mas que agora não estavam mais, já tinham ido para a presença de Deus. Então tiveram uma convivência com eles durante muito tempo, sendo um modelo para eles. Então eles lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida,
imitai a fé que tiveram. Então, quando manda imitar um líder que viveu no nosso meio e agora estava na presença do Senhor, não é o corte de cabelo, não é a vestimenta, mas são três coisas que se destacam aqui que eu consigo ver. Primeiro, é o conteúdo da mensagem que eles pregaram, os quais vos pregaram o Evangelho, vos pregaram a palavra de Deus. Então, a gente atenta para o conteúdo da mensagem, nem mesmo a maneira dele falar, mas o que ele falou, aquilo que ele falou que veio de Deus, nós devemos replicar, nós devemos continuar falando para outras pessoas essas mesmas verdades, passando essas informações. Tu, pois, filho meu, diz o pastor Paulo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, eu recebo do líder a mensagem fiel e eu não guardo para mim, eu preciso passar para o irmão mais novo e para as pessoas lá fora. Eu devo imitar esses líderes fiéis que já estão na presença de Deus pelo comportamento deles, diz, considerando atentamente o fim da sua vida. Enquanto eles estiverem no nosso meio, eles deram um testemunho glorioso na congregação e fora dela, tanto para o mundo quanto para a igreja. Então nós devemos copiar esses líderes que fizeram aquilo que era agradável ao Senhor. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente precisa também imitar esses homens no sentido de perseverança na fé. Eles estiveram no nosso meio, eles pregaram a verdade de Deus, eles viveram de acordo com a palavra de Deus, e apesar das dificuldades que qualquer pessoa, todo crente passa neste mundo, eles não arredaram pé, eles morreram no Senhor. Então, nós devemos imitar a perseverança deles, imitar o conteúdo da mensagem, imitar o comportamento deles, imitar a perseverança dele. Diz assim Tiago, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vocês vejam, o texto que foi lido é assustador, capítulo 7. Ele está sofrendo muito. E quem sofre diz, é melhor morrer. Melhor morrer. Mas só que Jó, ele nunca deixou a sua honra a Deus, a sua fidelidade a Deus. Ele perseverou, né, mesmo com toda a dificuldade. Então, essa é a primeira lição do 7. Vamos imitar aqueles pastores, aqueles presbíteros, aqueles diáconos que já foram para a presença de Deus, mas que estiveram no nosso meio, falando a verdade, vivendo a verdade e perseverando na verdade. Aí no versículo 8 tem outra orientação. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aqui está lembrando a igreja da imutabilidade de Jesus. Nós estamos no mundo em que tudo está mudando continuamente. Então, o que eu era ontem, não sou mais hoje. Já tenho os cabelos brancos. Ontem eu era menino, agora já sou velho. Então, no nosso mundo, tudo muda. Então, a gente tende a pensar que Jesus também muda. Não, não é assim. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. E 3 pontos eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, é que a obra que ele realizou, o sacrifício vicário de Jesus Cristo, serve ou é eficaz em qualquer tempo da história, sem a necessidade de complemento. Os homens do passado foram salvos pela fé exclusiva em Jesus. Os homens do presente são salvos exclusivamente pela fé em Jesus. E, porventura, os homens do futuro serão salvos pela fé unicamente em Jesus. Não se acrescenta
absolutamente nada ao sacrifício de Cristo. Eu não preciso pagar promessa, eu não preciso observar a lei para ser salvo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Outra coisa que não muda, que ele é imutável na sua obra e no seu senhorio. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele foi lido o texto do presbítero Dionísio, eu vou tornar a ler aqui, que tem um dado importante, falando sobre o senhorio de Cristo. Diz que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo. Ele não é só cabeça da igreja, ele é cabeça de tudo. Toda autoridade está debaixo dos pés de Jesus. Ele é o soberano da terra. Ele continua e sempre será. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não mudou. O Senhor Jesus Cristo, então, ele é imutável. O Hebreu diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça, odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu e derramou sobre ti o óleo da alegria, mais do que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, contudo o Senhor permanece para sempre. Então vejam que coisa maravilhosa. O Hebreus lembra para nós que Jesus não mudou. Aparentemente aqui no mundo pode pensar que Jesus está alterado, mas não. Ele continua sendo o Senhor dos céus e da terra. Aí no versículo 9, leamos o 9. 9, vamos ler? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale está o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que a isto se preocuparam. Ele está chamando a atenção para nós da gente ser conservado, vamos nos conservar no verdadeiro evangelho. Em outras palavras, cuidado com o falso evangelho. Sempre nós seremos iludidos com a mensagem falsa, querendo nos apartar do Deus vivo. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. O que você aprendeu do seu líder há muito tempo atrás, e vendo uma pessoa com uma novidade, olha, tem uma coisa nova, uma coisa espetacular que Deus me revelou, não aceite. Não aceite, porque o evangelho não mudou. O evangelho continua o mesmo. E diz assim: porquanto que vale estar com o coração confirmado com graça, porque é pela graça sois salvos por meio da fé, e não com alimentos. Por que ele cita o alimento? Porque os judeus incrédulos dizem: olha, se vocês não se abstiverem de comer determinada comida, você não pode ser salvo. Não, meus irmãos. A salvação não é por abstinência de qualquer alimento. Eu posso me abster do alimento por questão de saúde, eu posso me abster do alimento por uma questão de gosto, mas comer qualquer tipo de alimento não me torna aceitável diante de Deus. Eu me torno aceitável diante de Deus porque eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Nada podemos fazer para merecer a salvação, mas Jesus fez tudo para a nossa salvação. Estando nós mortos em delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, não se faz nada para ser salvo. Crê somente e será salvo tu e a tua casa. As cerimônias são símbolos da graça e regra de adoração. O batismo,
que é uma cerimônia ordenada pelo Senhor, a ceia, que é uma ordenança dada pelo Senhor, representam uma graça que operou no nosso coração secretamente. Por exemplo, o batismo é a nossa purificação, é o próprio símbolo do batismo com o Espírito Santo, é o nosso perdão de pecados. Então, pensar que a cerimônia pode salvar é um equívoco. Em nenhum lugar da Bíblia diz que batismo salva, nem que a cerimônia da ceia salva. E diz o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: é o meu corpo que é partido por vós. Faze isto em memória. É um memorial, é uma lembrança, é uma recordação do que ele fez, para a gente ter na mente e no nosso coração. O bom comportamento não pode salvar, porque não é perfeito, mas pode ser evidência de salvação. Outros advogam não o alimento, ou outros advogam as cerimônias como meio de salvação, e outros advogam o comportamento. Tenha uma vida correta e você vai ser salvo. Evidentemente que o crente tende a dar direito. Quem habitará no monte do Senhor? A pessoa que anda corretamente. Contudo, não é pelas obras, mas é pela graça. Pela graça sois salvos. Então, o comportamento evidencia mudança de vida. O comportamento evidencia que a pessoa foi alcançada pela fé. A fé sem obras é uma fé morta, né? Então, um bom comportamento não pode salvar, porque não é perfeito, e Deus só aceita coisas perfeitas. Então, como é que eu posso salvar? Pela fé em Jesus Cristo. E como é que eu sou salvo? É que meu comportamento vai melhorando a cada dia até chegar à presença gloriosa de Deus. E aí, os 10 a 12, ele nos fala do benefício do Evangelho. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Quer dizer, os judeus incrédulos não podiam participar da ceia. Aliás, no Velho Testamento era assim: a pessoa não podia participar da Páscoa se não fosse circuncidado. Agora, para o Novo Testamento, diz: possuímos um altar, quer dizer, o sacrifício de Cristo aqui representado não é o templo, porque a igreja não tinha altar. O altar aqui é o sacrifício de Cristo. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo dos judeus. Os não convertidos não podem participar da ceia. A eles é vedado isso, né? Mas nós temos essa comunhão, os santos, todo crente no Senhor Jesus Cristo pode participar da mesa do Senhor, e é maravilhoso. Não é só a comunhão entre nós, mas a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É o primeiro benefício do Evangelho, é ter comunhão com os irmãos e comunhão com a Trindade. Ele diz: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Ele está lembrando no dia da expiação que um bode era sacrificado e imolado, e outro bode era levado para o deserto, e também esse corpo do animal era levado para ser queimado fora do acampamento. Então aqui está falando do perdão dos pecados. Não só nós temos a comunhão, mas o perdão, porque diz: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, o sacrifício do animal do dia da expiação era levado para fora de Jerusalém. Aí ele diz: Jesus também foi levado para fora de Jerusalém. Aquele sacrifício do Antigo Testamento representava o sacrifício de Cristo. E o sacrifício, aquele tipo de sacrifício representava que o perdão dos pecados foi adquirido. E nós podemos dizer: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando ele foi para fora de Jerusalém, ele levou sobre si o pecado de nós todos. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aí:
Então, o primeiro benefício é a comunhão, segundo benefício o perdão, ainda no 12, versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, isto é, a sua vergonha. Terceiro benefício que nós temos no Evangelho é sofrer por causa do nome de Jesus. Que bênção é essa, pastor? É a bênção da comunhão, a bênção do perdão e a bênção do sofrimento. Lembre que os irmãos estão sendo perseguidos por causa da fé. Então é uma bênção você sofrer. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que coisa gloriosa, né? Aqueles irmãos que estavam fugidos, perderam bens, perderam liberdade alguns, e ele disse, olha isso, vamos abraçar também a vergonha da cruz, vamos sofrer pela cruz, porque o nosso galardão é glorioso, no dia que ele voltar com poder e grande glória. Versículo 14, leamos. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa passagem é linda e é profunda. Ele lembra para nós que aqui, nesse planeta, nós estamos de maneira provisória. Nós estamos muito apegados às coisas. Ele diz, olha, na verdade não temos aqui cidade permanente. Não, isso aqui não é nosso. Deus nos confere essas coisas para a gente usufruir, gozar delas, mas não para ficar preso a elas, porque nós não somos deste mundo. Nós fomos tirados do mundo. Nós estamos indo para uma cidade, usando a linguagem do Velho Testamento, que mana leite e mel. É um novo céu e uma nova terra. Tudo que nós temos aqui é provisório. O corpo que nós temos é provisório. A saúde que temos é provisória. A família que temos é provisória. Porque um dia, quando o laço familiar findar pela morte ou a volta gloriosa de Jesus, lá na nova céu, nova terra, Ana não vai ser minha esposa, eu não serei esposo de Ana. Vai haver uma nova configuração para sempre. Louvado seja Deus. Então, tudo que temos aqui é provisório. Devemos honrar aquilo que Deus tem nos dado aqui, glorificá-lo através do que Ele ordena, porém, devemos prestar atenção que aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é num novo céu e numa nova terra. Podemos usufruir do que é lícito, do provisório, mas não devemos colocar nossa esperança no que é passageiro. Exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumule para si mesmo tesouro sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Vamos tirar o coração daqui, botar o coração lá. Lá está o meu tesouro, lá aonde não há choro. Tudo que nos foi concedido nesta vida é transitório. Nada vai durar para sempre. Tanto é que alguns já perderam, eu não tenho mais meu pai, já foi embora. Alguns já perderam pai, mãe, irmão, tio, tia. Nada fica nessa vida. Nada que a gente dá tanto valor pode ser retido. Mas vamos usufruir, vamos dar glória a Deus por aquilo que Ele dá, né? Por isso diz assim, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, fecha o olho e abre o olho para a eternidade, para as coisas eternas. As promessas eternas iremos usufruir por toda a eternidade. Tudo que Deus prometeu, nós vamos usufruir lá. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu,
onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará teu coração. E aí ele vai para o 15. Vamos lá, o 15? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então aqui ele chama atenção para a adoração. Que coisa maravilhosa. Primeiro, ele nos diz que a nossa adoração tem de ser baseada na confiança da pessoa e obra de Cristo, por meio de Jesus. Quem vem adorar a Deus, vem adorar não no seu próprio nome, mas em nome de Jesus, confiado na obra de Jesus, porque nós não podemos ir direto ao Pai, temos de ir através do mediador, que é Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, lembre que a oração não é só uma questão de, no fim da oração, dizer em nome de Jesus. A gente diz no nome de Jesus porque não podemos dirigir ao Pai sem ser pelo nome ou só através do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim também é o nosso culto, é no nome de Jesus que nós estamos cultuando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O culto a Deus deve ser baseado na confiança da pessoa e obra de Cristo. O rei Uzias, por exemplo, no Antigo Testamento, ele foi um rei grande, ele aí achou que ele podia oferecer sacrifício. E começou a matar o animal, os sacerdotes, não, Uzias, a ti não compete isso, compete àqueles que Deus designou, os sacerdotes, os filhos de Arão. Assim também, nós não podemos ir direto a Deus, a não ser através do nosso Senhor Jesus Cristo. O culto deve ser frequente, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre. Claro que a gente não tem um dia específico, o dia do Senhor, que a gente separa para adoração, mas nós não devemos limitar o culto a Deus ao dia do Senhor. Ele diz adorar sempre, pode ser individual, pode ser em família, né? Não tem horários, a gente deve estar sempre com um coração de louvor e de adoração a Deus. Diz que a igreja no Novo Testamento, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam de pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, a gente observa que esse louvor, esse culto é em nome de Jesus, confiado na obra de Jesus, tem de ser algo frequente, e o culto deve exaltar a pessoa e obra de Deus. Observe, diz, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Louvor aqui, gente, é falar bem de alguém, é dizer que como ele é bom, como ele é generoso, ele me cura, ele me salva, ele me dá o pão de cada dia, e eu preciso expressar isso nas minhas orações, eu preciso expressar isso nos meus cânticos, eu tenho que falar bem de Deus, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Meus irmãos, precisamos falar mais bem de Deus no nosso culto. A gente fala tanto da gente, né? Quando chega no Senhor, olha eu aqui, olha eu aqui. Ele quer que a gente comece dizendo, exaltando o nome dEle, glorificando a Ele, dizendo que Ele é grande Deus, que Ele governa este mundo, governa a minha vida, que tudo Ele faz como lhe agrada para o seu louvor, para a sua glória. Ninguém pode ser maior do que Ele, a vontade dEle não pode ser anulada. O culto a Deus deve ser oferecido por pessoas comprometidas com Ele, diz aí, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
Ah, não é qualquer pessoa que pode adorar. Eu sei que a gente convida os amigos, mas eles não estão adorando, eles estão assistindo um culto. Porque só quem pode adorar realmente a Deus é aqueles que confessam o seu nome. Porque lá no Salmo diz: mas ao ímpio diz Deus, de que me serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te compraz nele, e aos adúlteros te associas. Solta a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, difama o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Não é. Um homem que vive assim não pode, de fato, adorar a Deus. Eu vou parar aqui no 15, deixar para continuar depois. Então, o que nós aprendemos até aqui? Primeiro, devemos imitar a fé dos nossos líderes fiéis. Segundo, Jesus não muda, Ele é o mesmo, Ele continua te amando. Talvez você e eu tenhamos entristecido Ele, mas o amor dele não é como o nosso. Um dia a gente ama, outro dia a gente odeia. Não, Ele continua a nos amar. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com as falsas mensagens. A salvação é pela fé somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre que o Evangelho nos deu comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. O Evangelho nos deu o perdão dos nossos pecados. O Evangelho também nos dá participar do sofrimento do Senhor Jesus. Lembre também que tudo nessa vida aqui é provisório, não é permanente. Nós estamos indo para um novo céu e uma nova terra, e então não deixe que o ouro e a prata lhe prendam. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás. Olhe para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E por fim, adorar a Deus. Adorar a Deus em nome de Jesus, adorar a Deus sempre, adorar a Deus falando bem dEle, adorar a Deus com o coração regenerado. Que Deus nos abençoe.